Bom, então nós vamos hoje começar a fazer uma revisão da parte do sistema nervoso autônomo, que nós já havíamos começado, né? Era o assunto, inclusive, que seria cobrado na próxima avaliação. Então, eu resolvi fazer uma revisão desde o início, desde aquela primeira aula de introdução ao sistema nervoso autônomo, até nós já tínhamos em algumas salas entrado no sistema simpático, as drogas que atuam no sistema simpático. Então, eu vou fazer uma revisão. Hoje, eu vou falar dos aspectos anatômicos e bioquímicos e também das ações do sistema simpático e parasimpático, né, o sistema nervoso autônomo, nos principais órgãos, né, e tecidos do nosso corpo, que depois vão ser, né, alvos de ação de drogas. Então, vamos lá. Então, nosso sistema nervoso, ele é dividido, né, em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, nós vamos ver no segundo bimestre, tá? Então, nós vamos estudar drogas que atuam no sistema nervoso central em um outro momento, então não vou ficar aqui, né, falando dele agora. O sistema nervoso periférico, ele é dividido em sistema nervoso autônomo, que é o alvo do nosso tema de hoje, e o sistema nervoso somático, que é responsável pelos movimentos involuntários. Então, no sistema nervoso somático, nós temos aí o sistema esquelético, músculo esquelético. Nós vamos falar alguma coisa, embora ele não seja parte do sistema nervoso autônomo, nós vamos falar algumas coisas aqui a respeito dele nas próximas aulas, porque como nós estaremos falando de mesmo neurotransmissor, acho que fica mais fácil compreender. Mas depois eu volto a falar sobre isso. Sistema nervoso autônomo, então. E como eu disse, ele é dividido em sistema nervoso autônomo simpático e sistema nervoso autônomo parasimpático. Nós temos ainda o sistema nervoso autônomo entérico, que nós não vamos tratar aqui. Porém, nós vamos ver como que o simpático e o parasimpático, de certo modo, afetam o sistema entérico. Então, esse é o assunto dessa aula de hoje, né, que eu vou dividir, inclusive, acho que em 3 vídeos, para não ficar muito carregado na hora de transmitir, mas o assunto vai ser basicamente falando, né, detalhando um pouco mais sobre o sistema nervoso simpático e o parasimpático. Então, está aqui, né, a organização, uma visualização anatômica, né, de como que esses 2 sistemas central e periférico estão organizados no nosso corpo. Então, você tem aqui o sistema nervoso central, que envolve o encéfalo. O encéfalo é tudo aquilo que está dentro da nossa caixa craniana, então você tem aí o cérebro, o cerebelo, que não está representado aqui, e o tronco encefálico. E a medula espinal, tá? Isso compõe o nosso sistema nervoso central. Nosso sistema nervoso periférico, ele é constituído pelos nervos que partem da medula espinal para todo o corpo, e além dos gânglios, tá? Os gânglios que nós vamos comentar mais adiante também. Bom, as vias autonômicas, ou seja, as fibras, os nervos que compõem o sistema nervoso autônomo, ele consiste de 2 feixes, 2 fibras, 2 neurônios, que fazem sinapse numa região que nós chamamos de gânglio, o gânglio autonômico. Então, essa primeira fibra nós chamamos de neurônio pré-ganglionar ou fibra pré-ganglionar. Ele se origina na medula espinal, que faz parte do sistema nervoso central, e se prolonga até uma região do corpo, onde ele faz sinapse com outro neurônio, que é o pós-ganglionar. Esse pós-ganglionar, ele vai até os tecidos e vai agir sobre os tecidos. Então, esse neurônio pré-ganglionar, ele libera um neurotransmissor que vai ativar, vai estimular o neurônio pós-ganglionar. Essa região onde ocorre essa sinapse é o que nós chamamos de gânglio. Por isso que esse neurônio chama pré-ganglionar e esse pós-ganglionar. Então, pré-ganglionar, ele parte, como vocês veem, lá da medula, que faz parte do sistema nervoso central, vai até o gânglio,
se comunica com o neurônio pós-ganglionar, que vai até o órgão, tecido-alvo. Pode ser um órgão, pode ser um tecido qualquer. Então, lembrando, né, esses neurônios, ele é constituído, né, como vocês veem aqui uma ilustração, um neurônio ele tem um corpo neuronal, né? Você vê aqui o corpo neuronal com seus dendritos. Dendritos são as ramificações desse corpo. Você tem aí um axônio, né, que é esse prolongamento. E lá na pontinha do axônio você tem lá os terminais, que vão fazer liberação de neurotransmissores. Tá? Então, o estímulo neuronal, ele se propaga nesse sentido, ou seja, do corpo do neurônio em direção aos terminais. Cada fibra daquela pré- e pós-ganglionar, na verdade, é constituída por um conjunto de neurônios. Tá vendo? É como se fosse um cabo repleto com vários neurônios envolvidos por uma membrana. Então, é como se fosse um fio, um cabo de fios, né, que vão fazer essa transmissão. A região onde os neurônios pré-ganglionares se conectam com os pós-ganglionares é onde nós chamamos de gânglio. Então está aqui o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, constituído por diversos nervos espalhados que vão se ramificar, né, para todo o nosso corpo. Bom, o sistema nervoso simpático e o parasimpático, como eu disse, são dois ramos do sistema nervoso autônomo. Como vocês podem observar aqui, os nervos eles saem da medula nas duas direções, desde a região aqui em cima, né, cervical, até lá embaixo na região sacral. Saem fibras nos dois lados da medula, tá ok? Da medula espinal. Nessa outra ilustração, para ficar mais didático, está separado. Então, eles separaram o seguinte. Aqui na região cervical, nós temos aqui fibras do sistema parasimpático. Então, as fibras pré-ganglionares do sistema parasimpático, elas se originam na medula na região cervical e na região sacral. Tá vendo? Então, você tem aqui uma fibra pré-ganglionar, tem o gânglio e a fibra pós-ganglionar. Isso para todos eles. Algumas vezes a fibra pós-ganglionar é tão curta que ela fica inserida no próprio órgão. Então, aqui nem dá para ver no coração, por exemplo, no pulmão. Mas nos outros você percebe aqui, né, através dessa ilustração, a fibra pré-ganglionar, bastante longa, no caso do parasimpático, e a fibra pós-ganglionar bem curtinha. Tá? Então, resumindo, o sistema parasimpático, ele se origina na região cervical e na região sacral da medula espinal. Já o simpático, ele se origina na região torácica e na região lombar. Tá vendo? Então, você tem aqui, mesma coisa, fibra pré-ganglionar, fibra pós-ganglionar. No caso do sistema simpático, nós temos uma cadeia de gânglios. Os gânglios estão mais ou menos numa mesma porção do nosso corpo. Mas todas as fibras, todo o sistema parasimpático, assim como o simpático, são constituídos de duas fibras, uma pré-ganglionar e uma pós-ganglionar. Sempre. E como ressaltando, reafirmando o que eu já havia falado. Embora aqui esteja mostrando um lado parasimpático e do outro simpático, isso é só ilustrativo para ficar mais didático. As fibras, tanto do parasimpático quanto do simpático, elas partem dos dois lados da medula, tá? E vão inervar diversos órgãos, diversos tecidos do nosso corpo, cujas ações nós vamos falar mais adiante. Aqui eu não vou ficar falando de cada uma dessas ações, porque a gente vai reforçar isso lá mais adiante. Bom, vamos falar aí dos receptores, da parte bioquímica, né? Falamos aí da parte anatômica, como que está distribuído o sistema nervoso. Agora nós vamos ver quais são as substâncias químicas, os receptores envolvidos. Ou seja, vamos falar um pouco da bioquímica desses dois sistemas. Bom, tanto o sistema simpático quanto o parasimpático, a fibra pré-ganglionar,
vai liberar lá no gânglio a acetilcolina. Então aqui, ó, neurônio pré-ganglionar. Aqui está mostrando a suprarrenal que nós não vamos ver hoje. Então, simpático, tanto o simpático quanto o parasimpático vão liberar lá no gânglio a acetilcolina. E o receptor que essa acetilcolina vai se ligar lá no gânglio são receptores nicotínicos. Então, nós temos dois tipos de receptores de acetilcolina. Os receptores nicotínicos e os receptores muscarínicos, que nós vamos ver mais adiante. Aqui no gânglio, sempre vai ter receptores nicotínicos. Então, tanto o simpático quanto o parasimpático liberam acetilcolina no gânglio, que ativa, né, os receptores nicotínicos na fibra, no neurônio pós-ganglionar. A diferença bioquímica vai acontecer na fibra pós-ganglionar. Então, o simpático vai liberar lá nos órgãos a fibra pós-ganglionar, neurônios pós-ganglionares, vai liberar lá nos órgãos a norepinefrina ou noradrenalina. Essa noradrenalina vai ativar receptores nos diversos órgãos, coração, pulmão, intestino, etc. Tá? Como nós veremos mais adiante. Então, essa norepinefrina ou noradrenalina, ela vai ativar receptores adrenérgicos, que podem ser alfa ou beta, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais. Já a fibra parasimpática, a fibra pós-ganglionar do sistema parasimpático, vai liberar acetilcolina, também vai, né? Então, o parasimpático ele só trabalha com acetilcolina. Essa acetilcolina vai ser liberada lá nos órgãos e vai ativar receptores agora muscarínicos. Então, nos órgãos existem receptores muscarínicos, enquanto que nos gânglios tem receptores nicotínicos. Então, essa acetilcolina liberada pela fibra pós-ganglionar vai ativar receptores muscarínicos nos órgãos, e aí, quando esses receptores nos órgãos são ativados, desencadeia uma ação. Então, é lógico, essa ação vai depender de qual órgão, qual tecido que foi ativado. Nós, como eu havia falado para vocês, nós vamos aproveitar que estamos falando de acetilcolina, de receptores colinérgicos, e eu vou fazer já entro também, embora não faça parte do sistema nervoso autônomo, nós vamos falar do músculo esquelético, porque fica mais fácil entender, já que estamos falando da acetilcolina e receptores nicotínicos. O sistema somático, né, que compre o músculo esquelético, ele faz parte do nosso sistema somático, ele tem uma única fibra nervosa, tá? Que parte da medula e vai até o músculo. Essa fibra libera acetilcolina lá no músculo, que vai ativar receptores nicotínicos. Então, os músculos esqueléticos, esses que nós temos controle motor, ele é ativado, ele apresenta receptores nicotínicos, que é ativado pela acetilcolina. Quando a acetilcolina se liga nesse receptor nicotínico lá nos nossos músculos esqueléticos, eles se contraem. Então, eu estou falando isso porque nós vamos aproveitar a oportunidade já para falar de alguns relaxantes musculares, aqueles usados em anestesia. Tá ok? Então, vamos mais adiante. Então, aqui, né, reforço o que acabou de ser dito, só que já falo um pouco mais sobre os receptores. Então, resumindo, a via simpática, né, ele é constituído neurônio pré-ganglionar, que libera acetilcolina no gânglio. Essa acetilcolina ativa receptores nicotínicos na fibra pós-ganglionar, que vai liberar noradrenalina lá nos órgãos, tecido alfa. Esse tecido ele vai apresentar receptores ou alfa ou beta. Então, nós temos o alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 e beta 3. Cada órgão, vocês vão ver mais adiante, a gente vai falar muito sobre isso, apresenta um determinado tipo de receptor, ou às vezes mais de um. Já o sistema parasimpático, a fibra pré-ganglionar, ela libera lá no gânglio também acetilcolina, que também ativa receptores nicotínicos na fibra pós-ganglionar. Essa fibra pós-ganglionar, ela vai
liberar lá nos órgãos a acetilcolina também. Só que nos órgãos, o receptor presente de acetilcolina é o muscarínico. E esse receptor muscarínico ele é numerado de 1 a 5. M1, M2, M3, M4 e M5. O M4 e M5 não se sabe exatamente a importância deles. Os mais conhecidos, os que se sabe mais, é do M1 até o M3. Mas nós não precisamos ficar nos preocupando com o tipo de receptor que existe em cada tecido, porque as drogas que atuam no sistema parasimpático, como nós veremos mais adiante, elas não são seletivas. A droga que ativa M1 ativa todos, M2, M3, então todas as drogas ativam tudo ou bloqueia tudo, diferente daqui. Aqui no sistema simpático, como nós veremos, as drogas apresentam alguma seletividade, algumas delas. Então é importante que nós saibamos que tipo de receptor está presente em cada tecido. Isso nós vamos ver também mais adiante ainda nessa aula de revisão. Então, lembrando também que o nosso sistema nervoso autônomo, de um modo geral, ele está em equilíbrio, tá? Ele está em equilíbrio. O que eu quero dizer com equilíbrio? Nenhum dos dois está mais atuante, mais ativo do que o outro na maior parte do tempo. Porém, existem algumas circunstâncias em que há um rompimento desse equilíbrio. Por exemplo, quando você está em repouso, quando você está se alimentando, quando você está dormindo, o parasimpático ele fica muito mais ativado do que o simpático. Tá? Por outro lado, numa situação de extremo estresse, numa situação que nós chamamos de luta ou fuga, por exemplo, aqui no desenho, aqui um rapaz fugindo de uma cobra, imagine você andando na rua, vem um Rottweiler bravo, querendo te morder. Então, a situação de luta ou fuga, ou você vai sair correndo ou você vai lutar. E para isso, seu corpo vai ter que se adaptar àquela circunstância para que você seja bem sucedido, tanto se você for lutar como se você for fugir. Então, nessas circunstâncias, há um predomínio do sistema simpático. E todas as ações do sistema simpático é justamente para preparar o indivíduo para saber, conseguir ser bem sucedido numa situação como essa. E nessa circunstância que eu vou usar como exemplo para explicar as ações do simpático. Porque se você souber a ação de um dos dois sistemas, automaticamente você acaba sabendo qual é a ação do outro sistema, porque na maior parte, não sempre, ressalto, nem sempre as ações são antagônicas, ou seja, são contrárias. Às vezes não são contrárias, mas a maior parte das vezes o sistema simpático faz uma coisa, o parasimpático faz o inverso. Tá? Então a gente vai ver isso também. Então, nós vamos ver exatamente isso, né? Quais são as ações do sistema nervoso simpático e quais são as ações do sistema parasimpático nos diversos tecidos, nos diversos órgãos do nosso corpo. Lógico, eu vou ressaltar principalmente aqueles que são afetados pelas diferentes drogas que nós vamos estudar mais adiante. Então, lembrando, né, o sistema nervoso simpático, ele está muito mais ativado numa situação de luta ou fuga. Eu vou usar isso como referência para a gente memorizar, né, para vocês poderem memorizar o que vai acontecer em cada parte do seu corpo numa situação em que você tiver que lutar ou fugir, numa situação de estresse extremo. Tá ok? Então, aguardem que eu vou dar uma pausa agora nesse vídeo e vou fazer um outro vídeo para não ficar muito longo. Então, no próximo, nós vamos ver quais são essas ações.